Olá pessoal, professor Rafael aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma estrutura de controle conhecida como controlador feed-forward ou controlador antecipativo. Esse é um dos segundos pontos que a gente vai ver relacionado ao que a gente classificou como controle clássico avançado. Tá? O primeiro deles que a gente viu foi controle em cascata, agora a gente vai ver esse controlador feed-forward ou antecipativo. O que é o controlador feed-forward? Tá? O controlador feed-forward é basicamente uma estrutura de controle em malha aberta, se a gente não possui uma realimentação específica sobre ele, então a gente não tem uma comparação, uma atuação sobre erro. Se o controlador feed-forward, ele sempre vai ter uma estrutura que vai ser da forma em malha aberta. Okay? Então vai entrar no sinal, o nosso controlador ele vai estar gerando o sinal de saída de forma de malha aberta. Então, quando que ele é aplicado? Ele sempre vai ser aplicado quando a gente tiver perturbações mensuráveis. São isso. Quando a gente tiver perturbações ou sinais que influenciem nosso processo de uma forma negativa, se a gente puder medir esses sinais, a gente vai estar podendo utilizar essa estrutura de controle. Para que ele serve? Ele serve para estar auxiliando o controlador principal a estar rejeitando essas perturbações. Tá? Então, basicamente, a função do controlador feed-forward é auxiliar o controlador principal a estar rejeitando perturbações. Tá? Bom, essa estrutura de controle ela é a melhor forma possível que a gente tem para realizar rejeições de perturbações. As perturbações existem, tá? A gente vai ter que lidar com elas. A gente já viu que com um controlador realimentado, com um controlador do tipo PI, tendo ação integral, a gente consegue estar tendo a rejeição de perturbações. Tá? Mas a melhor forma que existe hoje, utilizando técnicas de controle, é utilizando controladores feed-forward, tá? Ou antecipativo. Porque qual é a ideia desse controlador? Como a gente está podendo medir essa perturbação, a gente vai estar antecipando a influência dela no sistema de alguma forma para que a gente consiga rejeitar ela de um jeito melhor. Tá? E diferentemente do que a gente viu até agora, do tipo controlador do tipo PI, um controlador de realimentação, nesse caso agora, a gente não tem mais uma estrutura física, como a gente tinha uma estrutura fixa, como a gente tinha com o caso do PI. Que é aquele caso que a gente tinha nosso controlador PI da forma KC vezes TIS mais 1 sobre TIS. Tá? Nossos controladores feed-forwards, eles não possuem uma forma fixa mais. A gente vai ter que encontrar e determinar esses nossos controladores feed-forwards. Tá? Bom, para a gente exemplificar um pouco e ficar um pouco mais fácil de entender, eu trouxe esse exemplo, uma estrutura clássica simples, que a gente já estava vendo, onde a gente tem C e G, nosso controlador e nosso processo, e temos P de S e a perturbação Q de S que está entrando nesse sistema. Okay? Bom, a gente tem Y sobre R, nossa referência e nossa saída, okay? E bom, P de S é a função de transferência da perturbação Q de S que está entrando no sistema. Nesse caso aqui, o que a gente vai estar considerando é que a gente pode medir Q de S. Tá? Então a gente tem a capacidade de medir Q de S, que é a perturbação desse sistema. Okay? Bom, aqui em cima estão as funções que a gente vai estar utilizando. Então, nosso controlador é um controlador do tipo PI, certo? Então, o valor do KC é igual a 3, 2S mais 1 sobre 2S. Nosso G vai ser essa função de transferência, 7 sobre 4S mais 1. E a função P de S é igual a 3 sobre 2S mais 1. Ok? Bom, relembrando algumas coisinhas, lembra que, a gente vai utilizar esse controlador porque é um controlador que ele vai auxiliar o controlador principal. Okay? Isso é uma coisa super importante da gente sempre estar lembrando. Uma coisa mais importante ainda é que sempre a gente só vai poder estar utilizando quando a gente puder estar medindo essas perturbações que vão estar entrando no sistema. Né? Nesse caso aqui aparece um asterisco no tópico perturbações mensuráveis pelo seguinte fato, porque a gente vai poder estar utilizando essa estrutura de controle não somente quando for perturbações clássicas, tá? Mas quando a gente tiver um sinal influenciando de uma forma negativa no nosso processo, a gente vai poder estar utilizando essa estrutura de controle. Tá? Então, além de perturbações, a gente vai poder estar também utilizando quando a gente tiver sinais que possam estar influenciando. Exemplos disso são, por exemplo, uma outra malha de controle que está em paralelo e a saída daquela malha de controle entra como uma perturbação na nossa malha de controle principal. A gente vai poder estar utilizando o controlador feed-forward para essa variável que, na malha em paralelo, ela é uma variável controlada e na malha que a gente está utilizando, está vendo, ela é enxergada como uma perturbação. Tá? Isso tem esse risco porque existem alguns sinais onde que normalmente a gente encara ele para outra visão da outra malha de controle como uma variável manipulada, uma variável controlada, mas para aquele controlador que a gente está olhando, ela pode ser interpretada como uma perturbação. Tá? Então a gente vai ver nesses exemplos mais para frente, a gente vai ver um caso desses que a gente vai poder estar utilizando o controlador feed-forward numa
uma variável controlada de uma outra malha em paralelo, ok? Bom, então como que a gente vai fazer isso? Onde que entra esse controlador feed-forward nessa estrutura de controle, tá? O controlador feed-forward a gente vai ter, eu vou chamar ele de CFF de S, tá? Então ele vai ter uma estrutura, e como a gente já falou, ele é uma estrutura de malha aberta, e ele utiliza a informação da perturbação que a gente pode medir. Então o que a gente vai fazer? Ele vai estar ligado dessa forma aqui. Então ele recebe isso, e ele vai gerar, baseado nas informações de Q de S, que a gente está, nessa situação a gente está considerando que pode medir, vai estar gerando uma ação de controle, ok? Que é a ação do nosso controlador feed-forward. Onde que a gente vai estar adicionando na nossa estrutura de controle já pré-existente? A gente sempre vai estar adicionando na frente do controlador que tem nessa malha de controle. Então a gente vai estar adicionando aqui, certo? Então aqui ele vai entrar aqui, de certa forma somando nessa estrutura de controle. Porque qual que é a ideia do nosso controlador feed-forward? É que ele seja um controlador para auxiliar o controlador principal. Então nesse caso aqui que a gente está fazendo, a gente colocou um controlador feed-forward, esse daqui, para estar auxiliando o controlador C de S a rejeitar a perturbação Q de S, ok? Então, dessa forma aqui a gente está fazendo. Então, ele sempre vai estar auxiliando o controlador principal, tá? Como que a gente determina qual controlador a gente vai estar somando essa ação de controle e o controlador feed-forward vai estar auxiliando? A gente olha a perturbação e a gente vai verificar qual que é a primeira variável controlada que essa perturbação influencia. Então, Q de S, a nossa primeira variável controlada que nosso controlador, que essa perturbação influencia, é Y de S. Quem controla Y de S? C de S. Por isso que a ação do controlador aparece aqui na frente, somando com esse controlador. Tá? Então, essa ficaria a nossa estrutura, adicionando o controlador feed-forward nessa estrutura de controle. Tá? Mas, bom, como que a gente calcula e determina e sintoniza esse controlador feed-forward? Isso, agora, o que a gente vai fazer é fazer a partir do equacionamento da função de transferência de y de S sobre Q de S. Nossa função de transferência de malha fechada. Tá? Bom, percebendo que a gente está utilizando uma estrutura de controle que é uma estrutura de controle antecipativa ao controlador feed-forward, que o principal objetivo dela é auxiliar o controlador principal a estar rejeitando perturbações. Tá? Então, qual que seria o nosso ideal nisso? Nosso ideal que a gente gostaria de ter é que variações em Q de S, perturbações de Q de S, não influenciassem em Y, certo? Esse é o nosso objetivo principal, tá? Então o que a gente gostaria é que Q de S acontecesse, por exemplo, um degrau, e Y não estivesse mudando, tá? Bom, graficamente o que seria isso? Vou desenhar aqui um gráfico para vocês. Nosso desejo era que se a gente tiver com isso daqui, eu vou considerar que isso daqui é a nossa saída y, ok, no tempo, então meu y está lá, minha variável, e em um certo instante acontece Q de S. Eu vou desenhar Q de S juntamente nesse gráfico aqui. Por exemplo, entrou uma perturbação do tipo degrau. Qual que é o meu objetivo com o controlador feed-forward? É que y continue exatamente igual, certo? Então meu objetivo é que, mesmo quando entrar, isso daqui é Q de S, tá? Mesmo quando entrar uma perturbação de Q de S, a minha variável y continue no valor, que esse valor seria, por exemplo, um valor de referência, tá ok? Então, o meu objetivo é que meu y não modifique, tá? Então, essa é a ideia adicionando o controlador feed-forward. Normalmente, se a gente não tivesse o controlador feed-forward, o que acontece? Vou desenhar outro gráfico aqui para mostrar para vocês o que estaria acontecendo no caso quando a gente não tivesse o controlador feed-forward, tá? Então, a gente teria aqui, considerar até um tempo, aqui eu vou desenhar novamente um Q de S, tá? No instante inicial, e no instante Q de S vai entrar atuando no sistema, tá? Novamente, então, a gente tem Q de S. O que naturalmente, se a gente não tivesse controlador feed-forward, aconteceria? Lembrando que isso daqui é Y de S, isso é no vetor tempo, tá? Quando entrasse isso, o que ia acontecer é que ia aparecer uma coisa assim, se o meu controlador estivesse bem projetado, depois de um tempo ele ia retornar, tá? Isso é o que aconteceria sem CFF, sem o nosso controlador feed-forward. Isso daqui é o que a gente deseja que aconteça, que é o nosso desejado.
é que o quê? Que Q de S, variações de Q de S em perturbações, não influenciem na minha variável y, na minha variável controlada. Tá? Em termos de função de transferência, o que eu preciso para que isso aconteça? Tá? O que eu preciso para que isso aconteça é que a função de transferência de malha fechada de y de S sobre Q de S seja igual a zero. Se eu tiver uma função de transferência de malha fechada de y sobre Q de S igual a zero, eu vou ter um comportamento dessa forma aqui, desse primeiro gráfico aqui. Tá ok? Então esse é o que eu desejo para que o quê? Que perturbações de Q de S não influenciem em y. Tá? Então esse vai ser meu desejo e esse vai ser a base para onde a gente vai começar para estar sintonizando o nosso controlador CFF. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai equacionar a função de transferência de malha fechada de y para Q de S e a gente vai impor essa condição aqui. Tá? Então a gente vai tentar equacionar de um jeito que a gente vai encontrar uma função de transferência para o CFF, para o nosso controlador feedforward, para que y sobre Q de S seja igual a zero. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Começando por aqui, a gente vai começar por onde? Vamos começar aqui pelo nosso y de S, certo? Então, y de S, ele é igual ao quê? Somatório de duas parcelas. Então, a gente sempre vai pegar P de S vezes Q de S, mais G de S vezes o quê? Vou chamar esse sinal aqui de A de S, por enquanto. Multiplicado por A de S. Tá? O que é A de S? A de S é igual a... A de S é igual ao quê? O meu controlador feedforward vezes Q de S, então meu CFS, FF de S vezes Q de S, mais meu controlador CS multiplicado pelo erro de S, que é essa variável aqui, E de S. Tá? O que é meu E de S? É igual a referência menos Y de S. Tá? Então, R de S menos Y de S. Tudo bem. Lembra aqui o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a função de transferência de Y para Q. Se a gente está fazendo de Y para Q, significa que R de S é igual a zero. Então, significa que o E de S ele é igual a menos Y de S. Ok? Vou continuar todo aquele equacionamento aqui na parte de baixo. Tá? Então, o que a gente vai ter é reescrevendo aquelas equações. E agora a gente vai substituindo de volta uma das equações até a gente encontrar Y de S sobre Q de S. Então, a gente tem o quê? Que A de S é igual ao CFF de S vezes Q de S menos C de S vezes Y de S, ok? E agora a gente substitui o A de S lá na primeira equação. Tá? Então o que a gente vai ter é Y de S é igual a P de S vezes Q de S mais G de S, abre parênteses, CFF de S vezes Q de S menos C de S, Y de S. Bom, multiplicando G de S por C de S é negativo, vai passar para o outro lado positivo, e deixando em evidência Y, a gente vai ter o quê? Que Y de S, abre parênteses, 1 mais C de S vezes G de S. E do outro lado, juntando os termos relacionados aqui, multiplicam Q de S, a gente vai ter o quê? Q de S, abre parênteses, P de S mais G de S vezes CFF de S. Ok? Bom, o que a gente vai fazer agora é, a gente está encontrando que é encontrar Y sobre Q. Então, vamos fazer Y de S dividido por Q de S é igual ao quê? P de S mais G de S vezes CFF de S, dividido por 1 mais C de S vezes G
de S. E bom, agora nesse ponto aqui, a gente vai impor aquela condição que a gente deseja, é que isso seja igual a zero. Ok? Então, meu desejo é que isso daqui seja igual a zero. O que eu preciso fazer para que isso seja igual a zero? Bom, o denominador não vai me importar, certo? Eu vou ficar só com o numerador. Então, eu vou ficar que eu tenho que P de S mais G de S vezes C, F de S tem que ser igual a zero. Então, significa que, isolando o CFF de S, a gente vai ter que vai ser menos P de S sobre G de S. Ok? Bom, aqui a gente equacionou para ter essa condição. Então, significa que, se o meu controlador feedforward for exatamente igual a menos P de S sobre G de S, eu vou conseguir garantir com que Y de S sobre Q de S seja igual a zero. E eu vou conseguir atender aquilo que é a rejeição da melhor forma possível. Tá? Bom, lembrando que a gente tem P de S e G de S lá do início, vamos substituir eles aqui para a gente estar encontrando a equação final do nosso controlador. Lembrando que, vamos lá em cima olhar, G é 7 sobre S mais 1. Então, a gente tem que o G é 7 sobre 4S mais 1. E o P de S é igual a 3 sobre 2S mais 1. O P de S é 3 sobre 2S mais 1. Eu vou fazer é substituir essas duas funções aqui dentro e vamos calcular. Então, vamos lá. Tudo que vai ser, então, menos 3 sobre 2S mais 1, dividido por 7, dividido por 4S mais 1. Bom, o que a gente vai ter, então, vai ser o quê? Copiar a primeira vez o inverso da segunda. Então, a gente vai ter negativo aqui, a gente vai ter o quê? 3 sobre 2S mais 1, multiplicado por 4S mais 1, dividido por 7. Então, significa que o CFF de S vai ser igual a menos 3 sobre 7, certo? Multiplicado pelo quê? 4S mais 1 dividido por 2S mais 1. E bom, esse é o nosso controlador feedforward. Ok? Dessa forma a gente encontra que essa vai ser a nossa equação do nosso controlador feedforward. Tá? Uma vez que a gente fez todo o equacionamento e chegou nessa equação, uma coisa que é super importante a gente verificar no nosso controlador é que, lembrando que a gente nunca projeta controladores instáveis e nunca projeta controladores não realizáveis. Tá? Então, quando a gente chegar no equacionamento e fizer a substituição, a gente precisa verificar se nosso controlador é realizável, certo? O que ele precisa ser para ele ser realizável? Significa que o número de polos tem que ser maior ou igual ao número de zeros. Essa é a condição para que o nosso controlador seja realizável. Okay? E ele precisa ser estável. E qual que é o nosso conceito de estabilidade? A gente precisa que todos os polos estejam no semiplano esquerdo. Tá ok? Esse é o nosso conceito de estabilidade. Então, essas são as duas condições que a gente sempre precisa verificar quando a gente fizer o equacionamento do nosso controlador feedforward. Ele precisa ser realizável e ele precisa ser estável. Tá? Então, isso é extremamente importante sempre a gente estar verificando isso ao final disso. Se essas duas condições forem atendidas, significa que a gente vai chamar esse nosso controlador de controlador feedforward ideal. Tá? Vou chamar de controlador FF ideal. Bom, vamos só voltar lá no diagrama para a gente entender o que esse controlador feedforward vai estar fazendo e vai estar atuando no nosso sistema, certo? Nosso objetivo com o nosso controlador feedforward, qual é? Nosso objetivo é que vai entrar uma perturbação, certo? Essa perturbação vai entrar, ela vai influenciar nosso processo de uma forma aqui, que é essa forma caracterizada por P de S. Qual que está sendo a nossa ideia desse nosso controlador feedforward, nosso controlador antecipativo? É que, baseado nessa informação que eu medi, eu vou estar gerando uma informação que vai ser a minha ação do controlador feedforward, que vai vir por aqui,
ela vai somar a ação que o meu controlador principal já está calculando, tá? Essa informação vai passar por aqui, vai chegar no G. Meu objetivo é que ela chegue nesse mesmo ponto aqui e ela se cancele, tá? Meu objetivo é, por exemplo, vai chegar 2 aqui, baseado nisso daqui, eu quero que chegue menos 2. Se eu chegar com isso, isso daqui vai dar 0 e significa que Q não está influenciando Y, tá? Então essa é a ideia do nosso controlador feedforward. É o quê? É antecipar uma informação do que eu sei que vai aparecer lá no meu sistema, de forma antes, através da minha ação de controle, para que eu consiga rejeitar essa perturbação da melhor forma possível. Bom, a gente vai ver mais um exemplo, que é o exemplo com um controlador em cascata, e onde que a gente vai estar colocando e aparecendo o nosso controlador feedforward. Bom, vamos aqui com o nosso primeiro exemplo. Tá? Aqui a gente tem uma estrutura de controle em cascata, certo? Onde a gente tem o controlador 2, que é o nosso controlador externo, o controlador 1 vai ser o nosso controlador interno. Na malha interna a gente tem o quê? P de 1, nosso processo, ok? Nosso G de 1, aqui a gente tem Y1, que é a nossa variável interna que está sendo medida e realimentada, G2 é a nossa outra planta, Y2 é a nossa variável externa, a nossa variável controlada principal, e G3 é Q de S. Novamente, nesse caso aqui, a gente vai estar considerando que Q de S pode ser medido, tá? Então, o que a gente vai considerar é que Q de S, a gente pode medir ele, tá? E a gente vai adicionar o controlador feedforward aqui de novo, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá, nosso controlador feedforward, ok? Quem vai pegar a informação que vem do Q de S. Onde que ele vai estar aparecendo somado? Novamente, lembra que qual que é a ideia de onde que a gente vai estar colocando sempre esse controlador? Lembrando do conceito que o controlador feedforward ele vai estar servindo para estar auxiliando o controlador da malha principal a estar registrando essa perturbação, certo? Q de S, ele influencia qual variável primeiro? Qual que é a primeira variável controlada que ele influencia? Ele entra por aqui e ele vai estar influenciando quem? Y1. Quem que controla Y1? Desculpa, vai estar influenciando o Y2. Quem controla Y2? Controlador C2. Então significa que a ação de controle dele vai entrar aqui na frente, somando e auxiliando o controlador C2. Tá ok? A gente poderia ter um controlador feedforward dentro da malha interna? Sim, a gente poderia. Vai ser um dos outros casos que a gente vai ver depois, mas ele também poderia aparecer, tá? Então a gente estaria adicionando ele lá dentro da malha interna. Ele não é exclusivo de malha externa, tá? Pode estar aparecendo também nos controles em cascatas nas malhas internas, tá? Vamos ver só como ficaria o nosso equacionamento quando a gente fosse fazer o equacionamento desse nosso controlador feedforward de Q de S, certo? Lembra que se a gente fez controle em cascata, tudo isso daqui, essa malha interna aqui, ela é 10 vezes mais rápida, certo? Então, quando a gente for fazer o equacionamento do nosso controlador feedforward, se a gente projetou o controlador e garantiu que isso está acontecendo de forma 10 vezes mais rápida, a gente vai poder considerar que tudo isso daqui como se fosse um bloco igual a 1, tá? Normalmente a gente vai fazer o equacionamento do nosso sistema, que seria como? Considerando esse bloco igual a 1, se você perceber, ele vai ficar basicamente o mesmo equacionamento que a gente fez antes, tá? Então vai ser y2 de S é igual ao quê? G3 vezes Q de S mais G2 vezes o quê? A soma da ação do nosso controlador feedforward mais o nosso controlador 2. Então vai ser o quê? CFF vezes Q de S menos o controlador C2 vezes Y de S. Bom, passando isso aqui para o outro lado, Y2. Passando isso aqui para o outro lado, passando o C2 vezes Y2 para o outro lado, com o G2, a gente vai ficar aqui Y2 de S é igual a 1 mais aqui de C2 de S vezes G2 de S é igual a Q de S por G3 de S mais G2 de S vezes o CFF de S.
Com isso a gente vai ter o quê? Que y2 de S sobre Q de S é igual a G3 de S mais G2 de S multiplicado pelo CFF de S dividido por 1 mais C2 de S, G2 de S. A gente impõe a condição que isso seja igual a zero e a gente vai chegar aqui, o nosso controlador feedforward, nosso CFF de S desse exemplo 2, ele vai ser igual ao quê? Menos G3 de S sobre G2 de S. Tá ok? Bom, se a gente, nesse caso aqui, a gente não está definindo as funções G3 e G2, se a gente tivesse as duas funções definidas, substituiria, verificaria novamente o quê? Verifica se ele é realizável, e se ele é estável. Tá ok? Se a gente garantir isso, lembra que se a gente fizer essa propriedade, a gente tem que o nosso controlador é ideal. Tá ok? Bom, vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo, a gente vai considerar que a gente pode medir W de S, certo? Bom, então a gente vai adicionar o controlador feedforward, nosso CFF de S. Vai estar pegando a informação de W de S, certo? Bom, onde que ele vai estar aparecendo? Onde que ele vai estar somando? Ele vai estar auxiliando o controlador 1 ou o controlador 2, certo? Vamos pensar. W de S, ele vai estar influenciando quem? Qual que é a primeira variável controlada que ele influencia? É Y1. Quem controla Y1? Controlador C1. Então significa que esse meu controlador feedforward, ele vai precisar estar auxiliando o controlador 1 a rejeitar W de S. Então significa que isso vai aparecer somando nosso controlador 1. Ok? Bom, como que a gente vai estar equacionando isso agora, certo? O que a gente vai considerar? A gente vai fazer a função de transferência de malha fechada de o quê? De y de S por W de S e vamos impor a condição que seja igual a zero. Então, como vai ficar esse equacionamento? Vai ser y de S é igual ao quê? I de S multiplicado pelo quê? A soma das duas parcelas, desses dois aqui, H de S vezes W de S, aqui vai ficar vezes G de S, certo? Mais o quê? Mais G de S multiplicado pelo quê? Abre parênteses, que a gente vai ter o quê? Aqui, lembrando como a gente está fazendo de Y para W de S, isso daqui é igual a zero. Mesma coisa que vai acontecer com a nossa referência de S é igual a zero, que vai ser essa daqui, valor aqui, vai ser igual a zero. Tá? Uma coisa é, quando a gente estiver fazendo esse controlador de feedforward, a gente vai poder estar desconsiderando toda a parte da malha externa, tá ok? Então toda essa parte da malha externa a gente vai poder estar desconsiderando porque ela não vai aparecer nas nossas equações. É como se fosse que a gente tivesse só essa malha interna, tá? Então vai ficar G de S vezes CFF de S vezes W de S menos C1 vezes Y. Tá? Então vamos continuar aqui escrevendo de volta para a gente ter essa equação escrita de um jeito mais legível. Então vamos lá, como vai ficar a nossa função de transferência de malha fechada? Vamos aqui juntar, que está multiplicando Y de S, então vai aparecer C1, Y1, G e I. Tá? Então aqui vai ficar Y1 de S, vai ficar o quê? 1 mais I de S vezes G de S vezes C1 de S. É igual a W de S multiplicado pelo quê? I de S, certo? H de S
mais I de S vezes G de S vezes CFF de S. Certo? Então significa que Y1 de S sobre W de S é igual a... A gente pode colocar o I de S em evidência, certo? Então vai ficar I de S vezes H de S mais G de S vezes CFF de S, certo? Dividido por 1 mais. Certo? Vamos impor a condição de novo que a gente quer. Igual a zero. Certo? Quando a gente quer a condição igual a zero, o que a gente vai precisar fazer então? Significa que I de S, H de S mais CG vezes CFF de S, tudo isso tem que ser igual a zero. Certo? O que vai acontecer então? I de S vai cortar, então a gente não vai depender disso daqui, certo? E a gente vai ser o quê? Que o CFF de S ele é igual a menos H de S dividido por G de S. Ok? Então esse é o nosso equacionamento do que a gente tem no nosso controlador feedforward que vai aparecer aqui. Lembrando de novo que se a gente tivesse a funções, substituiríamos as funções, calcularíamos e iríamos verificar se ele é realizável e se ele é estável. Bom, nas próximas videoaulas a gente vai ver outros exemplos. O que acontece e o que a gente deve fazer quando o nosso controlador de feedforward não for realizável, não for estável, certo? O que a gente vai poder estar fazendo com eles, tá? Se ele for isso daqui, se for realizável e estável, a gente tem que o nosso controlador é ideal, certo? Se ele for ideal, ele está rejeitando a perturbação da melhor forma possível, certo? E se ele for ideal, o que acarreta no nosso projeto do nosso controlador principal? O que vai modificar é que, se a gente projetar um controlador feedforward, ele for ideal, a gente pode considerar como se essa parcela aqui, para o projeto de C1, tudo isso daqui não existe. Certo? Então a gente vai poder considerar que W de S não influencia. Por que isso? Porque nosso controlador feedforward deu ideal. Se ele deu ideal, ele está rejeitando o W de S da melhor forma possível. Certo? Então eu não preciso mais me preocupar durante o projeto de C1 com a perturbação W de S. Tá ok? Isso sempre no caso onde, se a gente tiver o nosso controlador CFF, se ele for ideal. Bom, pessoal, era isso. Nas próximas videoaulas a gente vai estar vendo outros exemplos de como a gente vai estar resolvendo isso, tá? Principalmente os exemplos quando o que a gente deve fazer quando o nosso controlador feedforward não for ideal, como que a gente vai transformar ou vai fazer aproximações para que a gente consiga lidar com isso. Ok? Então, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.